que vamos ver é apenas uma pequena parte da história do homem na Terra. Mas com certeza, para você, é a parte mais significativa. Afinal, é a sua história. Você faz parte dela, ajudou a construí-la. E embora muitas vezes não lhe tenha dado muito valor, ela continuará sendo a sua história, o registro de sua passagem pelo planeta e pela Fundacentro. Olha, eu sinto saudade, mas eu falo sinceramente. Às vezes eu fico pensando em casa, e às vezes falo para ser próprio, para minha mulher, até eu falo assim, nossa, a gente parece que tinha muito mais calor humano naquele tempo que eu entrei, você entendeu como que é? E tudo isso que eu estou falando está me dando assim, tipo, uma saudade grande, sabe? Aquele... As pessoas não tem mais, não chega mais a gente, entendeu? Nossa, saudade eu tenho muita. Quando venho aqui é uma emoção muito grande. Eu tenho saudade daquele tempo que a gente fazia os enfeites de Natal. Fizemos os enfeites de Natal vários anos seguidos. Recordações da Fundacentro? Vão ser muitas. Vão ser muitas. Algumas tristes, algumas muito tristes, mas muitas muito alegres. A gente passou bons momentos aqui na Fundacentro. Eu me lembro de festas juninas, né, que a gente fazia aqui no TS. Aí me lembro muito do Valdomiro, né, que já chegou até a se vestir de mulher também. Nossa, ele, a Mariazinha, pessoal muito brincalhão. Demais. Vixe, Maria. Aquele tempo nós éramos unidos, né, agora sinto saudade, realmente. Era muito bom mesmo, era gostoso a nossa vida aqui nessa Fundacentro. Alegria, assim, para se falar a verdade, era espontânea, sabe? Era tipo de uma coisa que a gente... É como se fossem assim, uns camaradas mesmo, uns colegas de mão dada. Era irmão, você entendeu?
Só para quem participou mesmo sabe dessas coisas. Né? E quem for ver esse vídeo, se for daquele tempo, e vai saber o que eu estou falando, vai sentir saudade como eu estou sentindo. Bom, entrei na Fundacentro em 1974 e aqui consegui fazer assim, grandes amigos, foi super bom para mim todo esse tempo. Desde 74, as pessoas as quais conheci na Fundacentro, elas tornaram minhas amigas particulares e meus amigos. Bom, eu entrei na Fundacentro em 86. Temos aí, caminhando aí para 13 anos de Fundacentro, né? E o meu primeiro contato mais aberto assim com o pessoal, que eu entrei como desenhista numa sala, ficava fechado lá dentro. Eu entrei em março, aí no Natal desse ano foi o meu primeiro contato mais externo com os colegas. Foi quando eu fiz um enfeite de Natal, o meu primeiro enfeite de Natal, que foi um sino. Esse sino ele tinha 3 metros de altura, muito grande, né? No ano seguinte foi uma estrela, foi feita uma festa onde teve um vídeo, inclusive, a estrela sobe, teve um coral, foi uma integração, um momento assim muito de integração dos funcionários. No ano seguinte nós fizemos eu acho que foi o que foi mais bonito, né? Foi um trenó, um carro do Papai Noel, com renas, um Papai Noel, né? O Eli, na época, que era o ilustrador, fez a cara do Papai Noel, ficou muito bonito, né? Também teve um momento de integração, né? Subimos o trenó numa festa. O primeiro coral que eu lembro que aconteceu na Fundacentro foi logo no começo, que eu entrei em 1977. Festas, as nossas festas sempre foram engraçadas, sempre foram divertidas. Com muitos participantes, tinha vibração, né? Existia uma harmonia entre a gente, existia um carinho, um respeito muito grande entre nós funcionários, uma consideração. Eu gostei muito, foi uma festa que me marcou muito, foi uma festa que nós fizemos, a festa junina, né? Eu não me lembro em que ano foi, mas eu me lembro que foi uma festa assim, muito bem organizada, assim, eu percebi que assim, as pessoas elas se integraram muito, né? A festa ela só aconteceu e ela só foi muito bem realizada porque teve um grupo de pessoas que trabalhou para isso e depois os participantes, né, que prestigiaram. Muita coisa mudou à nossa volta nos últimos anos e o mundo ficou bem mais agitado. O que era ficção bate agora à nossa porta, invade nossa rotina, altera drasticamente nosso modo de vida. Fomos plugados, sentimos as fronteiras caírem e o planeta ficou menor. No centro de toda essa transformação, o homem sempre prevalece, continua senhor de seu destino. Eu acho que o pessoal se distanciou, né? Sabe, houve uma distância, né, das pessoas. O pessoal não é mais unido, né? Realmente mudou. Nós acabamos com isso. Eu acabei, eu não participei mais de nada. Eu cantava em coral, eu participava em todas as festas, porque nós ficamos divididos. Nós não temos mais aquele respeito, aquela consideração, aquele nível de amizade que teríamos que ter conservado desde o início. Mas ultimamente, eu acho que é notório, né, uma coisa que a gente percebe muito claramente, as pessoas elas estão mais fechadas. A gente percebe assim, quanto está difícil a gente chegar perto das pessoas. Então, essa dificuldade eu estou sentindo hoje. Comparando o relacionamento das pessoas que trabalham aqui na Fundacentro, né, de 87, que foi quando eu entrei, né, até esse momento, eu percebo assim, que houve um desgaste bastante grande. Né? E, no meu entender, isso está acontecendo porque, assim, eu acho que as pessoas estão esquecendo que elas são pessoas. Né? Antes de serem profissionais, elas são pessoas. Nós somos pessoas que precisamos uns dos outros. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente esquece um pouco isso. Aqui na Fundacentro o pessoal está muito dividido, sabe? Não tem
mais aquela união, sabe? O pessoal, "Ô, vamos tomar um cafezinho", não existe mais isso. O cafezinho que eu tomo lá, às vezes é o pessoal do setor, às vezes encontro o pessoal do mesmo andar lá, então a gente fica conversando um pouco, né? Porque não está vendo mais aquele diálogo que a gente tinha antigamente, entendeu? Mas eu sinto essa distância, isso me machuca muito. Pelo tempo que eu estou aqui dentro, uma coisa que eu sinto muito é a falta mesmo de pessoas, de carinho, de amizade. Qualidade de vida é o que todo ser humano sempre buscou. Atingi-la exige, antes de tudo, um comportamento positivo, a visão do empreendedor, a certeza de que a felicidade existe e nós a merecemos. Começa dentro da alma, como um sonho que vai tomando forma, crescendo, exigindo ação, iniciativa, planejamento, vontade de concretizar, conquistar, vontade de ser feliz. Uma das maneiras de desenvolver um bom trabalho, uma maneira de o indivíduo se sentir bem no serviço, uma maneira dele vir ao serviço com vontade de trabalhar, é o relacionamento com os colegas. Eu acho que essa parte é muito importante. Olha, dá para mudar. Claro que dá. Acho que todos nós aqui dentro queremos uma mudança. Todos nós queremos um ambiente melhor. Olha, se as pessoas deixassem de ser um pouco mais assim, frias, ou tipo medo, eles estão assim com medo, porque as pessoas que estão trabalhando na Fundação hoje em dia, parece que estão com medo de alguma coisa, sabe? Ou sei lá, não quer se expor, porque problemas todos nós temos. Olha, as pessoas na Fundacentro hoje estão amargas. Elas estão amargas porque elas não acreditam, elas perderam a fé. Definição de fé é, se eu olhei um dia no dicionário, a definição de fé é acreditar em alguma coisa. As pessoas estão amargas porque elas não estão tendo fé, elas não estão acreditando. Então, a fórmula mágica para as pessoas é essa palavrinha, fé. É acreditar mais que elas podem estar dividindo mais com as pessoas para somar mais ali na frente. Então, falta na Fundacentro é fé. Fé no grupo, fé em si mesmas, elas se acham incapazes, às vezes, de acompanhar o trem da evolução informática, essa coisa toda aí. Então, falta fé. Se as pessoas tiverem mais fé nelas e no grupo, a gente caminha. Olha, para retomar um pouco aquele ambiente de confraternização, de calor humano que a gente tinha um tempo atrás, eu acho que as pessoas teriam que doar um pouco de si, sair de dentro do casulo delas. Porque, como eu falei, as pessoas se fecharam como se fossem ostras, dentro dos seus próprios problemas, reclamando dos seus próprios problemas. E esqueceram de ver o outro como pessoa. Então, eu acho que independente da administração, eu acho que depende de cada um de nós dar a sua parte. É a gente olhar o outro e ver que lá tem uma pessoa que tem uma história. Eu acho que as pessoas, sei lá, como eu falei, eu acho que a gente deve separar os problemas, né? Entendeu? Esse negócio de salário, eu sei que tá ruim para todo mundo, né? Eu vivo também uma situação, porque eu tenho 4 filhos, né? Entendeu? Estão grandes, estão estudando, mas nem por isso eu também, sabe? Vou me entregar, né? Ficar, sabe, cara feio. Então, eu acho que as pessoas, para poderem viver bem, eu acho que tem que saber separar, tá? O bem do mal, né? Entendeu? Uma sugestão que eu dou, né, para a melhoria disso seria
Eu acho que as pessoas se olharem um pouco mais, né? Eu dou muita importância, né, no olhar, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que as pessoas elas estão deixando de se olharem. Eu acho que se nós, né, quando eu digo nós todos, funcionários, né, nós nos unirmos ou voltarmos a nos unir, porque nós éramos unidos, né, há um tempo atrás. Quer dizer, se nós voltarmos a nos unir, eu acho que se a gente começar a olhar para o outro, eu acho que a gente vai conseguir, de uma certa forma, se não ajudar, pelo menos entender o que as pessoas estão sentindo. Eu acho que esse é um caminho. Temos que estar conscientes de que os desafios sempre existiram e continuarão existindo. Mas da mesma forma como os vencemos no passado, temos o compromisso de continuar em frente, sem medos, abrindo espaços, mostrando competência, tomando as rédeas do destino, construindo o nosso amanhã. Porque a Fundacentro, ela tem esse lado assim, não sei de onde que vem, que cativa. Não sei onde que está isso. Eu sei que existe aqui dentro, esse fluido positivo, né? Cativa. Quando houve a perspectiva que eu teria que aposentar pela reforma administrativa, pela reforma da Previdência, eu passei 2 noites e 2 dias sem dormir. Porque perder todo esse laço com a Fundação durante 24 anos para mim foi assim um tormento. 24 anos aqui parece que foi outro dia. Eu lá em casa às vezes fico pensando, gente, mas já tem 24 anos que eu trabalhei na Fundação, parece que foi outro dia. Eu não sinto os 24 anos, eu não sinto. Para mim, assim, se tivesse que recomeçar tudo de novo, eu recomeçaria. Eu não sinto. Eu tenho essa certeza que quando eu envelhecer e quando eu estiver saindo da Fundacentro, eu quero e acredito, eu vou ter velhos amigos, né? Amigos muito profundos. Se eu pudesse passar de novo pela Fundacentro, se eu pudesse reviver esses momentos que eu passei na Fundacentro, eu acho que eu passaria de novo sim, mas eu procuraria não perder tanto tempo como eu perdi com coisinhas tão pequenas. Se eu pudesse voltar atrás, eu estaria hoje melhor do que eu estou. Mas eu entraria de novo na Fundacentro, eu viveria de novo essa experiência de estar numa entidade como a Fundacentro, sim. As pessoas às vezes reclamam, mas se as pessoas analisarem o histórico delas, elas vão verificar que elas cresceram aqui dentro. Acho que todos nós crescemos aqui, tanto pessoalmente como profissionalmente. Quando eu estava próxima a pedir minha aposentadoria, eu me perguntei como seria depois. Será que eu vou me despedir das pessoas? Eu achava assim, bom, se eu me despedir, eu não vou terminar até o último andar que eu tenho que ir. Agora, se eu não for me despedir das pessoas, aí eles vão me chamar de mal educada, né? Porque eu conheço elas há 21 anos e não vou nem me despedir. Aí eu resolvi que eu não ia me despedir, porque despedida é uma palavra muito definitiva. E a vida continua, e eu tenho certeza que eu estou levando embora os meus amigos comigo, pelo menos no coração. Se eu tivesse que voltar no passado e ver todos os momentos que eu vivi, até os momentos difíceis, os momentos de frustrações, de apurrinhação, eu viveria novamente. Os meus 21 anos valeram a pena. Olha, sei lá, o dia que eu sair daqui, vai ser um sentimento assim de dor, né? Porque por mais que a gente fala que vai rever os amigos, né? É difícil, né? Entendeu? De repente, quando, sei lá, me aposentar, eu posso até sair, mudar de cidade, então você não vai ter mais aquele contato com as pessoas. Isso, pra mim, contato com pessoas é muito importante, né? Então, sei lá. Então, quando as pessoas entram aqui, eu vou falar que a Fundacentro
esse prédio de concreto, frio, gelado, né? Mas que é uma mãe. E que as pessoas sejam bem-vindas. E pretendo ser muito feliz ainda aqui dentro. Realizando meu trabalho, sempre renovando, sempre em busca do melhor, de mudança. Acho que a gente tem que mudar dia a dia. Então eu acho que se as pessoas elas voltarem a se unir, porque nós já fomos unidos um dia, né? Eu acho que se nós voltarmos a nos unir, eu acho que os problemas eles vão continuar acontecendo, mas eu acredito que a gente vai encará-los de forma assim um pouco mais corajosa. A união, ela hoje aqui na Fundacentro, eu acho que é o que a gente mais está precisando. Todos os nossos problemas têm solução. Eu acho que depende da gente analisá-los e tentar resolver de forma unida. Vou deixar minha mensagem para o pessoal da Fundacentro, que é uma música do Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Valeu, abraço para todos. Ser feliz é valorizar cada dia vivido. É o gesto, o sorriso largo, o abraço apertado, a pessoa conhecida. Do encontro de seres humanos nasce a força do trabalho conjunto, o espírito de equipe. Devemos continuar neste caminho, deixando-nos envolver uns com os outros, cada vez mais, fortalecendo os laços de amizade, de solidariedade. Coisas boas sempre estão acontecendo. Será que agora eu não estou percebendo elas acontecerem?